Um texto que ele tem trabalhado tanto aqui entre vocês, que é o meu eu crucificado, amém? Projeção. Próxima. Vai para a próxima para mim, por favor. Ah lá, vamos ler juntos? Todos juntos? 1, 2, 3. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos tornar este texto algo vivo para nós. Por que todo treinamento de equipe, de liderança, de esses treinamentos por aí, as pessoas elas não leem, elas gritam? Por que isto? Base bíblica de novo. Vem Davi e diz: por que te abates, ó minha alma? Ele está falando com quem, irmãos? Ele está falando com ele. Então, nós, irmãos, muitas vezes precisamos falar com a gente. Esse texto não é para ser lido, esse texto precisa ser gritado para nós, porque esse texto resolve 50 mil esquisitices, 50 mil coisas que nos rodeiam e procuram destruir a nossa vida. Esse texto é uma solução mágica de Deus para mim e para a sua vida. Vem lá a tentação, fica lá com vontade de sair com a vizinha. Ups, eita! Eu estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aí você tem vontade, o cara te dá uma freada, uma fechada lá no trânsito. A vontade que você tem é de levantar o dedinho para ele, acenar os 5. Não, tem alguns irmãos que acenam só. Assim, né? Mas aí você lembra de novo que você está como? Crucificado. Vontade de gritar com o marido, porque ele de novo esqueceu o seu aniversário. Aí você faz o quê? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo. Irmãos, tem tantos problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, tentações, e cada um tem uma tentação ligada ao seu passado e aquilo que você já vivenciou. E de repente, isto daqui é a resposta de Deus para um monte de problemas da sua vida, amém? Então não quero que você leia, eu quero que você grite esse texto para você, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, grite! Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Não me cumprimentou, o irmão não me ligou no dia do meu aniversário, ninguém sabia, ele sabia, ninguém ligou, ninguém mandou uma mensagenzinha no Facebook, ninguém mandou uma mensagem no Zap, no dia do meu aniversário. E daí? Ninguém me ama, ninguém me quer, Ele me ama, e isto satisfaz o meu coração, amém? Vamos lá em frente, rapidinho aí. Vamos lá. Muita coisa aqui que eu já fui. Olha lá. Queria só ler essa frasezinha aqui, enquanto os irmãos regulam o som. Vamos lá. As crises revelam aquilo que está lá dentro de nós. Uma bela ou uma... O que tem dentro de você, irmão? Uma bela ou uma fera? Os irmãos é um belo, né? Falar que você tem uma bela dentro de você, irmão, não vai ficar legal. Mas um belo... um monstrinho que era que crê aqui. As crises revelam isso. Isso eu queria só soltar, não é onde nós vamos tratar, mas quando vamos lá para frente. Ah lá, falei sobre isso, a lagartinha e a borboletinha. Olha você lá, irmão, coisa meiga. E eu mencionei esses 3 textos das Escrituras. Eu mencionei 2 e o terceiro nós vamos ler juntos.
Eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmãos, isso aqui é bomba atômica do céu, para tratar depressão, para tratar medos, traumas, inseguranças, porque eu sei o que está dentro de mim. O que está dentro de mim. Irmãos, eu tenho feito tantos cursos aí com psicólogos, com terapeutas, e quanto mais cursos eu faço, mais eu me apaixono pelas escrituras, que nós não precisamos nada disso, porque tudo aquilo está dentro de nós. É a poderosa palavra de Deus. E eu sento com eles e converso com eles. Não, você está invalidando a psicologia. Eu falei, não, de forma alguma, pelo contrário, eu admiro, porque quanto mais vocês estudam, mais vocês dizem que a palavra de Deus é poderosa. Porque, irmãos, quando eu tenho consciência do que está dentro de mim, o que o psicólogo, o terapeuta procura fazer? Enxertar no cara para ele enxergar as coisas boas dentro dele. Mas só que tem muita gente, irmãos, que não tem nada de bom lá dentro. Mas quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceu. E se Ele nos convenceu, Ele trouxe com Ele trouxe Jesus. E quando Jesus veio, Ele trouxe o Pai. A Trindade está dentro de nós. Você pode aplaudir a Trindade que está dentro de você? Aplauda forte aí, ó. Dê um grito de obrigado. Alan. E conhecerão a verdade vos libertará. Só que esse texto ele é muito mais amplo do que as escrituras, e nós vamos tratar um pouquinho mais logo em frente. Que eu queria fazer um paralelo de João 8,32 com Provérbios 4,7. Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. O conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria. Tudo que você possui. Irmãos, vocês fugiram da escola? Vocês fugiram da escola, né, irmãos? Vamos ler bonitinho, né? Ah, coisa feia, irmãos. Vamos lá, vamos ler. Faz de conta que nós somos tudo São Paulino aqui. São Paulino lê bonito. Faz de conta, vamos lá. 1, 2, 3. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir. Irmãos, eu e você decidimos o que nós vamos enxergar. Você enxerga Jesus na matemática, você enxerga Jesus numa oficina mecânica, você enxerga Jesus aprendendo a cortar cabelo, você enxerga Jesus treinando para pilotar um avião, você enxerga Jesus em tudo. Amém? E à medida que você adquire conhecimento, o conhecimento liberta você. E nós vamos falar um pouquinho, vamos em frente. E nós vamos tratar um pouquinho sobre algo que é tão necessário para a vida de todos nós. Alguns, ai pastor, eu já sei disso. Para! Se é bom, precisa ser repetido. Por isso que a Bíblia nos ensina o princípio da repetição. Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que não falou uma vez só? Porque tem coisa que precisa bater para entrar. Dá uma batidinha na cabeça do seu irmão. Fala assim, ó, deixa entrar nesse coco aí, ó. Tem coisa que precisa repetir para entrar. Amém? Vamos lá. Você sabe a diferença entre urgente? Calma, irmão, calma, vai devagar, irmão. Sem pressa. Você sabe a diferença entre urgente e o importante? E você preste atenção, porque no final, no meio aí eu vou fazer algumas perguntinhas para saber se você realmente sabe a diferença do urgente e importante. Então, para você não passar vergonha, você presta atenção, certo? Então, você sabe a diferença entre o urgente e o importante? Saber a diferença entre as atividades urgentes e importantes é vital para saber como utilizamos o nosso tempo. Nosso tempo é a nossa maior riqueza. A sua maior riqueza não é o quanto você tem guardado na cadeira de poupança. A sua maior riqueza é o seu tempo, porque ele não volta mais. O que você tinha para fazer hoje e não fez, não dá mais.
porque era para hoje. Então, vamos em frente. Falando sobre tempo, o número 3 está muito relacionado ao conceito de tempo. No 3, próximo. Falando de 3 e a tríade do tempo, nós vemos que o tempo é dividido em minutos, horas e segundos. Próximo. O calendário, que volta a contagem do tempo, também é dividido em 3: dias, meses e anos. Pastor, você está querendo ensinar aqui cabala, numerologia? Não quero ensinar nada de cabala, nem de numerologia. Eu quero que você entenda que as escrituras consideram alguns números. Então nós precisamos estar atentos a alguns números que representam algumas coisas necessárias para mim e para você no seu dia a dia. O número 6 representa algo para as escrituras, o número 2 representa algo para as escrituras, e hoje em especial eu quero mencionar a respeito do número 3, que representa algo muito significativo na vida de todos nós. Vimos que o tempo é dividido em horas, minutos e segundos. Vemos agora que o calendário nosso é dividido em dias, meses e anos. Novamente o 3. Próximo. Vamos lá. Os 3 elementos que constituem o tempo: presente, passado e futuro. Novamente o 3. Próximo. A trindade divina: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe também a trindade satânica. Qual é a trindade satânica? O dragão, o falso profeta, que representa o Espírito Santo, e a besta, que representa Jesus. A trindade satânica. Novamente o número 3 se repete. Próximo. Então 3 é o número de maior precisão de cálculos temporais em bancos de dados. Vamos em frente. E agora vamos aqui. Na tríade do nosso tempo, podemos classificar tudo o que fazemos em 3 grandes esferas: as coisas importantes, urgentes e coisas circunstanciais. Que parece ser tão bobinho isso, mas não é. E vamos em frente. De acordo com o conceito de tríade do tempo, definimos importante aquilo que tem tempo para ser feito. Qualquer atividade que você realize, que traga a você prazer, realização ou bem-estar, é algo importante. Guarde como é que você identifica aquilo que é importante. É algo que te dá prazer, realização e bem-estar. Vamos em frente. Não está associado a estresse, pressão ou prazos estourados. O que está acontecendo aqui na figura que eu coloquei? O que está acontecendo, irmãos? O pai está sentado no chão, brincando com o filho. Parece ser uma coisinha simples, não dá tempo de tratar hoje. Mas os pediatras, os médicos, os terapeutas dizem que vocês não têm noção do efeito medicinal que isso produz em uma criança. O toque e o abraço. E ela está investindo, a Solange aqui investindo o tempo dela com a sua neta. E é o que esse pai está fazendo aqui neste momento. Parece que não está produzindo nada, que ele está perdendo tempo. Mas o que ele está fazendo é algo importante. Para os líderes do Ministério de Louvor aí, para algumas pessoas, quando você pede para alguém abraçar alguém ou dizer algo para alguém, você acaba com o culto para ela. Sabe por quê? Porque esse momento do culto é o pior momento. Tem gente que não pega o período do louvor com medo disso. Por quê? Porque não tiveram esta experiência de coisas importantes quando criança. E porque não desfrutaram disto que era importante na infância, e isto agora se transformou em algo tenebroso e assustador. Olhar no olho de alguém,
abraçar alguém que eu não conheço? Se já é difícil abraçar quem eu conheço, o que dirá de quem eu não conheço? Por que isto? Porque o importante foi negligenciado. Vamos em frente. Ali, ó o Japurunga lá, ó. Tá lá, fazendo o que ele pode. Ele não levou o filho lá no Beto Carreiro World, não levou no Play Center, porque o Play Center fechou. Mas ele, por que eu coloquei essa foto? Porque você não precisa fazer uma mega viagem para gerar coisas importantes dentro da sua casa. Ele usou 2 cadeiras e uma corda, e ponto. Vamos em frente. Aguarde, irmãos, daqui a pouquinho nós vamos espremer. Nós estamos só jogando anestesia por enquanto. Olha lá, definimos coisas como urgente. Dá para você ler? 1, 2, 3. Aquilo urgente, essa é a característica do urgente. É aquilo que já acabou o tempo, tem que fazer agora, tem que entregar amanhã. Tem. É a característica das coisas urgentes. Vamos em frente. Vamos lá. Exemplos. Só as mulheres. 1, 2, 3. Preste atenção que o urgente teve algo que precedeu ele. Esquecimento. Existe algo importante de todo mundo ter, que se chama agenda. É algo importante. Mas quando você não faz o que é importante, a reunião que você esqueceu virou urgente. Vamos em frente. Coisas circunstanciais. Lembra? Primeiro nas coisas importantes, depois as coisas urgentes, e depois coisas circunstanciais. E agora, vamos lá, vamos homens. Eu queria que as mulheres dessem, mas vamos homens. 1, 2, 3. Gasta tempo à toa, aquilo que você faz sem querer ou em excesso. O problema não é o fazer, o problema é o fazer em excesso. E olha a outra fotinho. Dá uma olhadinha para outra fotinho. Mostra a outra fotinho. Olha lá, olha que coisa linda. Como diria lá, né, o cantor, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa família que não fala nada. O problema não é ter celular, o problema não é você usar o celular para o zap, o problema não é você verificar o seu Facebook, o problema que se torna algo circunstancial. O circunstancial faz parte da nossa vida. Também você não vai usar o zap só para coisas tão sérias. Você pode usar para algo que seja descontraído e divertido, mandar uns videozinhos para os irmãos rirem, não tem problema nenhum. Mas lembra da definição anterior? Tudo aquilo que é em excesso. Está aqui, ó, o pai, o tonto, a tonta e a tontinha. Então o problema não são os spams nem a sala de bate-papo sem sentido, mas o problema é o excesso de lazer, o excesso de Facebook, o excesso de WhatsApp e algumas outras festas. Próximo. Olha lá, o problema não é ruim dormir, dormir é algo maravilhoso, mas o problema é quando você dorme em excesso. Amor, vamos. Ai, tá tão gostosinho aqui.
essa reunião hoje, olha, ouve o barulho da chuva, ouve, esse friozinho, gostosinho, né? Nós não podemos ir por causa da religião, e toda reunião é religião, sem religião, vamos dormir gostosinho. O problema não é ir para a praia, porque aquela criança ali não vai esquecer nunca que ele enterrou o pai e a mãe, enterrou lá na areia da praia, ele nunca vai esquecer. O problema é quando você vai para a praia todo final de semana e você se esquece de algumas coisas importantes. Presta atenção, irmãos. Quando a Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia, esta tradução está errada, porque Deus não se cansa. Deus nunca precisou de descanso. E quando a gente lê lá, e que Deus visitou Adão na virada do 7º dia, também a tradução está errada, porque Deus nunca se afastou de Adão. É que havia um dia onde quem é que parava? Adão, porque ele tinha uma missão, que era cuidar de toda a terra, povoar a terra. Mas na virada do 7º dia, Deus chega para Adão e fala assim: eu realmente mandei você fazer isto, mas agora dá uma parada e olhe só para mim, e eu olho só para você. Eu sempre estou olhando para você, mas o problema é que no cumprimento da missão que eu dei para você, você não percebe que eu estou com você. Deus nunca havia se distanciado de Adão. Presta atenção, irmãos, porque isso é ouro puro. Deus não visitava Adão na virada do 7º dia. Deus sempre esteve com Adão, mas é que com tudo aquilo que ele fazia, que Deus havia mandado, Adão não percebia a presença dele. Deus está com você no seu trabalho, Deus está com você na sua escola, Deus está com você em todo o tempo. É por isso que o culto congregacional é importantíssimo, porque é aquele momento onde eu paro tudo, paro por causa dele, paro para ele. Amém? Vamos lá. Então não tem problema nenhum passear. Agora passear sempre, todo domingo. Você não veio, fui para a praia. Você não veio, fui para a praia. Você veio, estava passeando. Você veio, estava com a família. E não veio, estava com a sogra. E não veio. Epa, cuidado com tudo que é em excesso. Vamos em frente. Vamos lá, próximo. Não existe nada importante e urgente simultaneamente. Se for importante, tem tempo. Se é urgente, o que aconteceu? Se é urgente, o que aconteceu? O tempo acabou. Vamos em frente. Vamos preparando o caminho, irmãos. Vai segurando aí na cadeira aí. Vamos ler juntos os homens. Isso aqui é a frase primeira que é para homem. 1, 2, 3. Se você precisa ir ao médico dentro de 15 dias para um check-up... Irmãos, para com isso, misericórdia. Segunda vez que eu vou interromper. Lê bonitinho, irmãos. Faz de conta que você foi chamado lá na escola para ler pela tia. Lê bonitinho, irmãos. 1, 2, 3. Se você precisa ir ao médico dentro de 15 dias para um check-up, isso é importante para a sua saúde. Agora, homem gosta de ir no médico sem sentir dor? Não gosta. Ele só vai quando está morrendo. Aí ele vai. Agora, é importante para o médico? É. O importante negligenciado a qualquer momento vira urgente. Agora as mulheres leiam de baixo. 1, 2, 3. Agora virou urgente. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo numa época maravilhosa. Graças a Deus, eu e você não nascemos no descobrimento do Brasil.
Hoje 95% das doenças, que se forem descobertas logo no início, elas são tratadas. Agora o problema é que a gente sente uma dor, o corpo dá um sinal para a gente. Olha como Deus é maravilhoso. Ele dá um sinal para a gente e a gente olha algo como algo importante. É importante, preciso ir no médico, preciso ir para uma academia, preciso comer menos, preciso fazer. Agora, nós negligenciamos o importante até que o importante vira urgente. E quando vira urgente, nós aprendemos que quando vira urgente, é porque o tempo acabou. Agora, filho, você vai ter que correr para dar tempo. Vamos em frente. Importante, separando o que é importante do que é urgente, fica muito claro entender o que você tem feito com o seu tempo. Vamos lá. Tríade do tempo. A vida passa rápido demais para quem tem muitas urgências e coisas circunstanciais e poucas coisas importantes. A gente ouve, irmãos, a história de David Brainerd e a gente fica com dor no coração. Como que Deus permitiu que um homem como David Brainerd morresse com 31 anos? Um cara que já tinha evangelizado centenas de aldeias. Ele morreu com 31 anos e já havia alcançado, calcula-se, que quase 100 mil índios haviam entregue a vida a Jesus, com 31 anos. Só que a gente vai estudar a biografia e a gente olha os detalhes. Ele não fez algo que era importante. Ele evangelizou, mas quando David Brainerd saía de uma tribo para outra, ele não descansava. Ele muitas vezes pegava a chuva e continuava cavalgando, e quando a chuva se intensificava, ele acabava parando embaixo de uma árvore, a roupa dele secava no seu corpo, ele passava a noite com aquela roupa molhada no corpo. No dia seguinte ele continuava e ia para outra tribo indígena, até que ele pegou uma grande gripe. Aí ele não tratou devidamente, que ele não queria parar, porque ele tinha muita coisa para fazer. E aí a gripe virou uma pneumonia, e ele continuou tendo muita coisa para fazer, e ele não fez aquilo que era importante, porque o médico disse para ele que ele precisaria cuidar e descansar um pouco e se recuperar. Ele negligenciou o importante, até que David Brainerd morreu de tuberculose. Virou uma broncopneumonia, a broncopneumonia virou tuberculose. Aí a gente olha John Wesley. Nossa, se ele tivesse vivido como John Wesley viveu até os 81 anos. Só que quando você lê a biografia de John Wesley, ele corria 2 horas por dia antes de orar. Ele tinha que pregar como Brainerd pregava. Ele tinha que ensinar, ele tinha que ler, mas ele tinha que fazer algo que era importante: cuidar da saúde do corpo dele. E por isso ele viveu mais. Vamos em frente. Agora aqui vamos ler esta frase que eu já mencionei várias vezes, mas vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. O importante negligenciado se torna urgente de amanhã. Só as mulheres. 1, 2, 3. Só os homens. 1, 2, 3. O importante negligenciado se torna urgente de amanhã. Sem olhar, fecha o olho e lá, todos juntos. 1, 2, 3. O importante negligenciado se torna urgente de amanhã. Irmão, nós vamos dar uma esmirilhada nisso, porque isso é vital para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua célula, para a sua vida pessoal e espiritual, e para todas as áreas da minha e da sua vida. O importante negligenciado vai se transformar em algo urgente, e nós precisamos tomar cuidado.
Quer ver? Vamos lá, vamos em frente. Olha, obrigado, irmãos, que colocaram aqui, mas senão vai acabar com a minha voz. Obrigado mesmo, mas pode virar para vocês aí. Obrigado. Olha lá. Foque a sua vida naquilo que traz resultados. Olha coisas importantes. Você colocar o seu filho para ele orar. Ah, pastor, teve uma vida tão corrida, não tenho tempo para fazer isso. Tá bom. O importante, negligenciado, vai virar urgente. Essas imagens foram escolhidas a dedo por mim. Ah, não, é urgente. O urgente é levar para a igreja, né, Ludovico? Vou lá porque tem escola dominical, deixa lá. Tudo bem. Mas eu estou dizendo, e mais do que eu, o Espírito Santo está dizendo para você que é importante que seu filho desenvolva o hábito de orar na casa dele, na cama dele, sozinho. Ah, mas meu filho toca, meu filho faz parte do teatro, meu filho faz um monte de coisa na igreja. Eu quero saber o que é que o seu filho faz sozinho em casa. Porque se você não ensinou desde essa idadezinha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os nossos filhos, eles podem dominar a terra, se forem flechas bem treinadas e preparadas. Mas nós precisamos acreditar nisso. E segundo, fazer aquilo que é importante. Porque eu não aguento mais, Ludovico, trabalhar com urgente. Pastor, meu filho agora não quer saber de igreja. Meu filho agora quer, não é uma Coca-Cola. Meu filho virou maçã. E aí vai. Mas antes do filho virar Fanta, quando ele ainda era Coca-Cola, você fazia as coisas importantes. Você jogava bola com seu filho. Você orava com seu filho. Por exemplo, eu, graças a Deus, Deus tem me dado condições. Eu poderia muito bem pagar a perua para levar meus filhos para a escola. Mas Ludovico, o tempo que eu tenho com os meus filhos no carro, Rafael, é algo singular. Porque eles têm que parar para me ouvir. E a gente ora no carro, a gente chora, eu conto histórias. E eu faço milhares de coisas naquele tempo que eu tenho com eles ali no carro, semeando coisas importantes. Porque se eu não fizer o que é importante, lá na frente vai virar urgente. Pastor, minha filha quer namorar com a Maria. Pastor, meu filho. Agora, lá atrás, ganhar a amizade do filho é lá nessa fase. Só que você tinha tanta coisa urgente. E aí aparece, não, mas é que também eu estava atolado com as coisas do ministério. Não, mentira. Porque eu estudo, eu tenho minha empresa, eu tenho filhos, eu tenho igreja, cuido de um monte de igreja em São Paulo, cuido de um monte de igreja no Nordeste, e eu tenho tempo para rolar com meus filhos, para brincar de lutinha. Quer dizer, brincava, agora já cresceram, tá? Aí mudou a brincadeira. Mas eu rolo com eles, eu brinco com eles. A questão não é o quanto tempo, mas o tempo que você tem, dá com qualidade, com foco. Ah, mas não dá, eu preciso, pastor Ludovico, eu preciso agora ter tempo para minha família. Mas o que é ter tempo para a família? O que é ter tempo com a família? Lá, faça essas coisas porque elas são importantes. Próximo. Outra coisa, olha lá o negão, lá veio o negão, cheio de paixão, olha lá, está lá no restaurante curtindo. Agora, irmãos, nós crentes fazemos quase nunca isso. Pastor, não tem dinheiro para o restaurante, está lá, estou mostrando lá aqui, cozinhando em casa junto.
Você não precisa, para você ter uma noite gostosa e agradável, ter ido para um restaurante. Se foi, tem condições, maravilha. Mas você consegue fazer isso na cozinha da sua casa. Fazer daquele momento que poderia ser um tormento cozinhar, ser um momento de parceria, de alegria, de brincar juntos. Isso é importante. Não, urgente, eu tenho que dormir, estou cansado. Tá bom, filho. Negligencia o importante, que depois o importante vai virar urgente. Porque eu estou, irmãos, essa mensagem é um desabafo meu, que eu não aguento mais atender gente que negligenciou o importante. Mas eles vêm conversar com a gente como se fosse vítima. Pastor, foi a pomba gira, o periquito que gira, foi o encosto, foi o costo, foi tudo. Menos ele, que negligenciou o que era importante. Ele não tem um dia, eu nem vou perguntar aqui, porque essa igreja ensina isto. De você precisa ter um dia para namorar com a sua esposa. Semanalmente, princípio dos 7 dias de novo. O princípio dos 7 dias, ele é fundamental para tudo na vida. Você não pode estudar 7 dias direto. Você não pode trabalhar 7 dias direto. E você não pode ficar sem namorar com a sua esposa 7 dias direto. Num período de pelo menos 7 dias, você precisa ter um tempo onde você para ela e ela para você. Não tenho tempo para isso, pastor. Sem problema, meu irmão. Sem problema para você. Porque o importante, negligenciado, não, pastor Marcos, lá em casa a gente não tem tempo para esses luxos. Não tem problema, filho. Você está negligenciando o importante. A qualquer momento, o importante vai virar urgente. Mês passado eu atendi um pastor. Eu nunca imaginei que ela iria sair de casa, pastor. Eu nunca. Mas ele era de uma outra igreja. Mas aí eu liguei para o pastor dele, falei, meu amigão, o que está acontecendo? Veio aqui tal pessoa me procurar. Então, Davis, eu sentei com ele, ele disse que ele não entende o que ocorreu. Mas, aí eu liguei para uma conhecida minha que é amicíssima dela. Aí ela disse para minha amiga, falou, olha, acontece o seguinte, eu estou há 12 anos dizendo para ele que é importante sair comigo para namorar, que é importante sair comigo, que é importante para mim receber elogios, que é importante ser notada por ele. Só que ele acha que me agradar é dar carro, é dar casa e dar tudo o que eu preciso. Mas o tudo que eu preciso é dele e não do que ele compra. Só que eu cansei, já que ele não muda, mudo eu. Então, irmãos, o importante, e tudo na vida tem um paralelo. A febre vem para sinalizar que alguma coisa não está legal. A dor, ela é boa ou é ruim? Ela é boa porque ela está mostrando que alguma coisa não está bem em você. Então você precisa entender que Deus não escolheu o 8º dia da circuncisão à toa, e Deus não trouxe você aqui à toa. É para mostrar para mim e para você, porque é para mim também, para reforçar ainda mais, que eu preciso estar atento a todas as coisas que são importantes, porque o importante negligenciado vai virar urgente. Nós estamos vivendo uma época de crise, de recessão nacional. E agora, Fernando, é o que um monte de gente que negligenciou o importante está sendo demitido. Porque eu já trabalho nessa empresa há 15 anos. Eu já trabalho nessa empresa há 20 anos. Só que se acomodou.
não procurou ser o melhor do departamento, não procurou estar a 3, 4 passos acima. Meu amigão, ó, você está num país capitalista, onde todo mundo faz tudo em prol disso daqui, meu irmão. E se você é o melhor funcionário, talvez então você tenha o melhor salário. Agora que para você o estreito ainda é maior, porque tem um monte de gente estudando pra caramba, para mostrar que faz o que você faz ganhando metade do que você ganha. E se você não mostrar na sua empresa que ninguém consegue fazer o que você faz, você será substituído. Só que, pastor, eu vou todo domingo na igreja, o Ludovico unge a minha testa com aquele óleo, e eu saio com a unção da prosperidade, e eu digo lá no meu departamento, para trás de mim, Satanás. Muita gente que está demitida hoje está desesperada, sabe por quê? Porque negligenciou o que era importante. Trabalhava numa recepção, tinha condições de ler e estudar para de repente passar num concurso público, mas sabe o que ele fazia na recepção? Ficava roncando, babando e dormindo. O cara era era segurança, não tinha ninguém à noite. O cara, ao invés de se dedicar, porque lembra o que nós lemos em João 8,32, o conhecimento liberta, o conhecimento te abre novas oportunidades. Nós lemos agora, a sabedoria aconselha a você, adquira a sabedoria está falando dela própria. Eu fui orar recentemente, tem uns irmãos aqui que treinam aqui na ACM junto comigo. Eu fui orar pelo Marcelo, há 17 anos, coordenador físico, lá, coordenador esportivo aqui na ACM. Quem já treinou na ACM conhece o Marcelo, um dos melhores profissionais na área de treinamento de academia que eu já vi na minha vida. O cara era bom naquilo que ele fazia. Entretanto, ele se acomodou com a posição e o lugar onde ele estava trabalhando. E no dia que eu fui orar por ele, na festa de despedida, ele chegou para mim e falou: Davis, o meu grande crime foi que eu tinha certeza que eu nunca seria demitido daqui. E agora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Cuidado, meu irmão, em negligenciar o importante, porque o importante negligenciado, ele vai virar urgente, isso em todas as áreas da nossa vida. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos em frente. Isso é viver com sabedoria. Pastor, meu filho, o que eu faço? A namorada do meu filho está grávida. Mas você trabalhou o que era importante quando ele começou a namorar? Você orou junto com a sua futura nora, com o seu futuro genro? Você colocou eles para orar? Porque sabe quem engravida? Quem engravida é o menino e a menina séria. Porque a pressão sexual aí fora é muito grande. Agora, se você não fizer com eles o que é importante, eles vão achar que namoro é aquilo que tem só por aí no mundo. Porque no mundo namorar é ficar. Mas é o referencial que o cara tem de namoro. O cara acha que namoro é fazer endoscopia todo dia. E não é. Agora, fez o que era importante? Não fez o que era importante, agora virou urgente. Vamos em frente. Exemplos: investir tempo com os filhos, que eu já mencionei. Investir tempo com cônjuge, são coisas importantes. Investir tempo em estudar, cuidado. Você tem que estar 3, 4 passos na frente de todos aqueles que trabalham no seu departamento, senão você vai para a rua. Você vai para a rua, e não é demônio, não é encosto, é que você vive na terra, planeta Terra, Brasil, país capitalista. Se você negligenciar o que é importante,
o urgente que se chama desemprego vai bater na sua porta. Investir tempo em estudar, investir tempo em esportes. Eu já contei aqui, irmãos, tem uns irmãos aqui que não acreditam, mas eu vou para a academia, né? Estou indo lá 3, 4 vezes por semana. Vou porque gosto? Não, abomino. Mas virou urgente para mim. O médico disse que se eu não fizer isso, eu não vou ver o casamento dos meus filhos. E ele não estava brincando, ele mostrou. Eu não estou brincando com você, que eu ri. Crente gosta de rir, né? Eu ri. Você está brincando, né, doutor? Ele falou, não estou brincando não, é o que está escrito aqui no resultado. Se você não mudar a sua vida, você vai morrer em menos de 10 anos. Aí aquilo que era importante virou urgente. Ou eu faço ou eu morro. O corpo sinalizou. Agora, se eu não atentar para os sinais. Outra coisa, investir tempo em oração, leitura da palavra, célula, discipulado, reuniões estruturais da igreja e culto. Irmãos, é o princípio bíblico de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quero dizer uma coisa para você: nunca ninguém venceu Deus no dar, e nunca ninguém vencerá Deus no dar. Vocês conhecem o testemunho do pastor Dovico? Vou falar um pouquinho do meu. Porque tem muita coisa que o Rafael colhe que não foi ele que plantou. E eu falo também como filho de pastor, que várias vezes, Rafael, eu orando, Deus mostrou para mim: o que você está colhendo não é pelo que você plantou, é pelo que o seu pai plantou. Meu pai agiu com desequilíbrio quando era moço. Ele fez uma campanha na igreja dele, tem alguns irmãos aqui que conhecem. Fez uma campanha que pegou uma igreja com 30 pessoas, e ele pregou de manhã, de tarde e de noite, durante 365 dias. A igreja em um ano, de 30 pessoas, foi para 300 pessoas. Igreja Unida do Parque Central, em Guaianazes. De 30 foi para 300 pessoas em um ano. Só que isso acabou fisicamente com meu pai. Quase destruiu o casamento, não precisava de tudo aquilo. Faltava um pouco de equilíbrio. Mas nunca ninguém vence Deus no dar. Nunca. Deus tem várias áreas da minha vida que Deus tem prosperado eu, minha irmã e meu irmão. Ontem, essa semana, eu sentei com ele e falei: Denis, você acorde, porque tem muita coisa que você está colhendo, porque o nosso pai plantou. Agora você, cuidado com o que você está plantando, porque tem uma hora, meu irmão, que Deus vai exigir de mim e de você. Então, ouça isto: o fato de você estar aqui em uma plena terça-feira chuvosa, que você poderia estar descansando na sua casa, você não tem noção do que isto para Deus tem valor. E nunca ninguém venceu e nem vencerá Deus no dar. Nunca. Então se envolva com isso. Oração, leitura da palavra, células, discipulado, reuniões que parecem ser reuniões bobas, que tem que ficar discutindo se compra, se não compra, mas são necessárias. Reuniões estruturais são necessárias. Mas tudo que você faz em prol do reino de Deus, ouça isso: se você não colher, seus filhos vão colher. Amém? Vamos em frente. Você está vivendo de forma equilibrada? Avalie como foi a sua semana, como foi a semana que passou. Quanto tempo você investiu no que é importante, urgente e circunstancial? Você consegue parar um pouquinho para pensar nisso? O que é que você investiu hoje naquilo que é urgente, naquilo que é importante e naquilo que é circunstancial? Enquanto você abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, eu quero que você pense um pouco nisto. Deu para ficar claro, irmãos? Na realidade, essa mensagem
a sequência que eu vou dar agora deveria ser em um outro dia, mas como o Ludovico só me convida uma vez por ano, eu tenho que tentar matar 2 coelhos numa paulada só. Mas vocês vão ver como as coisas se linkam entre nós. E eu queria que não fosse projetado os textos, porque você precisa, se tem alguém pertinho de você que não tem Bíblia, você pega aí, se não tem no papel, no celular, mas nós precisamos fixar os nossos olhos na palavra de Deus, porque o que eu vou ler agora, irmãos, olha, são raras as igrejas. Eu sei que aqui é uma igreja séria, a comunidade é uma igreja séria e que tem gente que prega isso, mas o que eu vou falar agora não atrai ninguém, pelo contrário, expulsa pessoas da igreja, mas é necessário ser falado, e por isso eu vou falar. Amém? Abriu aí Provérbios capítulo 1, e diz lá o texto: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão você a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, algumas versões inteligência, fazendo o que é justo, direito e correto. Versículo 7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Olhe para mim aqui. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma época onde o temor do Senhor sumiu da vida das pessoas, sumiu dos púlpitos, sumiu das casas. As pessoas perderam o temor do Senhor. E a Bíblia está dizendo que para que eu e você sejamos pessoas sábias, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Eles não estão mais preocupados com isso. Eu vim de uma época, irmãos, onde quando a gente entrava na igreja, a primeira coisa que a gente fazia era dobrar os joelhos. Tal era a reverência e o temor. Muita coisa era religiosa, sim, mas muita coisa enxertava em nós o temor do Senhor. Nós temíamos a Deus. Agora hoje, nós vivemos uma época onde essas pessoas estão preocupadas se o pastor descobrir, se o líder de célula descobrir, se o meu pai souber, se a minha mãe souber, o que é que eu vou fazer? E o pior, nós não estamos passando isso para os nossos filhos. Eu contava para o pastor Ludovico essa semana, e eu fiquei tão feliz, e eu estou batendo pesado, Rafa, na cabeça dos meus filhos, com relação a temerem a Deus, e temer o dia do arrebatamento. E aí há 2 semanas atrás, eu tive que sair muito cedo, eu e a minha esposa, e nós nos despedimos dele, mas nós saímos rápido, e eles, aquele negócio de tchau mãe, tchau, que nem viu. Eu sei que ele acordou, aí levantou, cadê meu pai e minha mãe? Mãe, pai, não ouviu nada. Aí ele foi até a cama. Quando ele chegou na cama, normalmente minha esposa não sai de casa, mas nunca sem arrumar a cama. Mas nesse dia, não deu tempo, e nós nos trocamos e deixamos a roupa em cima da cama. Quando ele viu a roupa em cima da cama, misericórdia, Jesus veio e eu fiquei. Porque 2 semanas antes eu havia falado com ele sobre como ele terá que agir se Jesus vier e ele ficar. Eu falei, pai, mas eu posso ficar? Não sei, preciso pensar no plano B. Preciso pensar no plano B. Eu tenho que treinar você para o plano B. Eu quero e creio que você não vai ficar, mas todavia eu vou te explicar como é que você vai ter que agir.
E falei, expliquei para ele. E ele: pai, vai ser duro, hein? Vai ser duro. Eu falei: vai ser muito duro. Aí de repente, 3 semanas depois, ele acorda e vê lá só a roupa em cima. Ele começou a chorar. Aí ele ligou ligou. Aí quando a Sandra atendeu: mãe, a senhora está no céu ou está na terra? Eu estou em Atibaia, menino. O que foi? Ai, mãe, que alívio. Eu pensei que a senhora tivesse ido para o céu e eu tivesse ficado. Mas irmãos, o meu coração de pai explodiu de alegria por causa do temor dele. Teve um dia que ele foi assistir um filme aí eu dei para ele assistir aquele filme do Deixados para Trás. Aí ele veio, começou a chorar: pai, eu quero que você ore para eu ir junto. Aí o menorzinho veio do lado, assim: pai, olha, eu já aceitei Jesus 21 vezes. Será que agora eu tenho certeza que eu vou ir para o céu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu ouvindo isso, a vontade era de rir, mas eu mantive aquela pose. Mas eu feliz, porque sabe, irmãos, muitos de nós estamos negligenciando o que é importante. Os nossos filhos conhecem a escalação do time, desde o reserva até o treinador. Eles sabem tudo dos times. Não tem nenhum problema você ir no estádio, não tem nenhum problema. Meu filho conhece todos os jogadores. Agora, cuidado em não negligenciar o que é importante. Cuidado em não negligenciar o que é importante. Eu era garoto ainda, tinha mais ou menos uns 19 anos. Meu pai trouxe um amigo dele junto com a filha para ficar hospedado na minha casa durante 4 dias. Pensa numa menina que era modelo capa de revista, mas era uma diaba encarnada. No primeiro dia, meus pais saíram, os pais dela saíram, e ela olhou para mim e falou: é hoje que eu te pego. Aí eu fiz que não entendi. Aí ela me chamou: senta aqui do meu lado. Eu sentei. Agora somos só nós. Eu olhei para ela, irmãos, meu coração se rasgou naquela hora. Eu falei: você não percebeu que Ele está aqui? Ele quem? Ele está aqui dentro da minha casa. Eu não posso fazer isso. Não que eu não tenha vontade, mas é porque eu nunca faria isso na frente dele. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, as pessoas vêm me procurar, alguns jovens me procuram, dizendo: pastor, eu engravidei a minha namorada, o que eu faço? Eu preciso que o senhor me ajude a falar com com o pai dela. Falei: seu sem vergonha. Aí já xingo de corintiano, seu corintiano. Tô brincando. Falei assim, mas sabe por quê, irmãos? Porque o cara não me eu falo assim: você já conversou com Deus? Não, com Deus eu já conversei. Eu preciso que você me ajude a conversar com o pai dela. Falei: você é louco, mano. Você está brincando com algo extremamente sério. Porque o pai dela pode gritar, pode dar umas porradas na sua orelha que merece, mas nada além disso. Deus pode te mandar para o quinto dos infernos, e você não está nem um pouco preocupado com isso. Ah não, pastor, eu estou, tá nada. Um pai veio me procurar, chorando. Eu olhei, ele chorando, falei: pastor, eu preciso que você ore pelo meu filho. Eu falei: qual o problema do seu filho? Ele está querendo se separar. Ah é? Não oro. Falei: como, pastor? Eu nunca imaginei isso na minha família, pastor. E ele é um pastor, veio falar comigo. Eu nunca imaginei que eu ia passar por essa experiência. Falei: seu sem vergonha.
não vou orar, porque você nunca me procurou com lágrimas, porque seu filho está afastado de Deus. Você não está preocupado com a eternidade do seu filho, você está preocupado com a reputação dele e sua. Ausência de temor, irmãos. As pessoas perderam o temor de Deus. Falei, não vou orar enquanto você não se arrepender. Você não está preocupado com a eternidade do seu filho sendo um pastor, meu. Você é louco. Enquanto ele estava com um excelente emprego, com um excelente carro, viajando para tudo quanto é lugar, você nunca me procurou. Agora, por causa do divórcio, você me procura. A ausência do temor do Senhor, irmãos. Você conhece o texto? Estou acabando, irmãos. Eu queria ler, abre aí, vamos pular aqui para o 23. Olha o texto, irmãos. Versículo 23 do capítulo 1. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Versículo 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou, é Deus falando, quando eu estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu de minha parte vou rir da sua desgraça, misericórdia. Porque não é o Davis falando, meu irmão. Deus está dizendo: vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que você teme se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Misericórdia, irmãos. O oposto de Jeremias 33:3. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. O texto está dizendo: vocês vão clamar e eu não vou responder. Sequência do texto. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. O oposto de novo. Buscar-me-eis e me achareis. Está dizendo: vocês vão me buscar e não me encontrar. Agora o motivo, versículo 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Ah, pastor, não preciso de tudo isso não. Menos. O senhor está exagerando. Olha o que a Bíblia está dizendo. Visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas está tudo bem. Para que eu vou no encontro de casais? Meu casamento está bem. Por que eu vou num evento de homens? Eu estou bem. Por que eu vou num culto? Sabe para que é culto? Para quem está estrupiado. Eu não estou estrupiado. Ganho bem. Meus filhos estão saudáveis. Eu estou seguro. Falsa segurança. Último versículo, vamos ficar todos de pé. Eu queria que vocês lessem todos juntos. Bem baixinho lá o... Versículo 33. Achou aí? Está aí com o versículo 33. Mas quem me ouvir viverá de que forma? Mas quem me ouvir viverá de que forma, meu irmão? Eu quero ouvir, vamos ler juntos. Mas quem me ouvir viverá em
e estará tranquilo. Que mais? Sem temer nenhum mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não negligencie o que é importante no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida física, na sua célula, na sua supervisão. Isso envolve todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Não negligencie o que é importante. Pastor, minha célula fechou. Fechou? Nenhuma célula fecha do dia para a noite. Ocorreram coisas importantes que foram negligenciadas. Você foi na casa dos irmãos. Neste período de férias você sentou com eles, você convidou eles para ir na sua casa. Ou você estava tão ocupado com outras coisas que você deixou o importante de lado. O importante de lado agora virou urgência para trazer de volta. Vai dar trabalho. Você não tem orado por quê? Porque você corre atrás de muita coisa. Cuidado. Cuidado. Deus quer que eu e você voemos alto. E nós vamos voar alto, amém? Você acredita nisso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não fala com bastardo. Deus fala com filhos. E enquanto eu e você estamos respirando, tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. Solte as coisas da sua mão. Levante suas duas mãos para os céus. Eu quero que você comece a falar com Deus as coisas importantes que você precisa dedicar uma atenção maior. Coisas importantes na sua vida física, lá no seu casamento, na sua vida com seus filhos, na sua vida profissional. Ele está dizendo: eu estou orientando, eu estou chamando a sua atenção. Texto de Provérbios. Deus se irrita quando Ele adverte, quando Ele orienta, quando Ele chama a atenção. E o homem se faz de surdo. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Mas eu quero que você comece a dizer: Senhor, me ajuda a mudar. Me livra de investir tanto tempo em coisas circunstanciais. Senhor, me ajuda a me dedicar às coisas importantes. Importantes na minha célula, importantes na minha vida, no meu casamento. Vá falando com Ele. Sara o teu povo, sara a tua igreja. Sara o teu povo, sara a tua igreja. Sara o teu povo, sara o teu povo, sara a tua igreja. Oh Deus, mostra aquilo que precisa ser mudado. Mostra aquilo que precisa ser alinhado. Oh Deus, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Faz deste ano um ano extraordinário. Faz deste ano um ano extraordinário. Põe as suas duas mãos no seu coração e olhe para mim. Meu irmão, olhe para mim. Duas mãos no coração. O coração fala de emoções, sentimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já tem tudo para voar. E para voar bonito. Agora você é quem decide como será o ano de 2016. Na sua célula, nos seus filhos. Meu irmão, comece o ano começando mesmo, de forma extravagante. Não pode ser uma reuniãozinha de célula. Dê um susto neles. Jesus deu um susto nos judeus, surpreendeu eles. Assuste eles. Faça algo que eles nunca imaginaram na vida. Surpreenda. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria.
Senhor, que a minha célula este ano seja algo extravagante, estrondoso. Sabe por quê? Porque tudo que eu preciso para isso está dentro de mim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está aqui. Amém? Como será o ano de 2016? Como será o ano de 2016? Levante suas duas mãos para os céus. E eu quero, pensa numa frase que você vai gritar. Você não vai falar, você vai gritar para os seus neurônios, para cada partícula do seu corpo ouvir como é que será o ano de 2016. Porque você vai fazer o que o Davi fez. Minha alma, porque Davi não orou assim: minha alma, por que te abate? Espera nele, pois cedo ele virá. Fica quietinho, quietinho, quietinho. Eu não fiz isso. Eu imagino Davi gritando: minha alma, por que está batido, ó gente? Vice, Deus está aqui e ele cedo virá. Gritando para ele, para que todo o corpo dele se aproprie disso, amém? Levante o mais alto que você puder as suas mãos. Quando eu sinalizar 3, eu quero que você grite aquilo que você acredita que será o ano de 2016 para você. 1, 2, 3, gritem!